sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, segura em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Eu só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. Esta é a nossa convicção. Deve ser a sua também, se você não tem essa convicção. Que um dia o Senhor voltará para nos buscar. Aleluia. É isso que a igreja do Senhor, ela está ansiosa pela volta de Jesus. Por isso que Apocalipse já diz, Maranata, isto é, ora vem, Senhor Jesus. Vivendo um tempo tão terrível, um tempo que a depravação é total, que só resta a volta do Senhor para livrarmos destas grandes tribulações que está acontecendo. Eu quero agradecer à amada igreja, aos amados irmãos, aqueles que estão presencial e aqueles que estão assistindo este culto evangelístico que nós temos, pela graça do Senhor, realizado todas as segundas-feiras às 19 horas, o culto ponto de pregação da segunda igreja presbiteriana de Paulo Afonso. Nós queremos agradecer já alguns amados irmãos que já estão aí online assistindo conosco. Maria de Lourdes, minha irmã, Isaac Félix, que Deus abençoe ricamente cada um de vocês e todos aqueles que entrarão logo mais ou assistirão depois, estarão assistindo. Costumamos sempre ver que quando termina-se um culto, aí já tem no mínimo 25 pessoas que já assistiram, que já estavam vendo online, né? Então Deus abençoe a todos. E nós vamos entoar um cântico, um hino do nosso urinário Novo Cântico, o 147, que tem como título Vencendo Vem Jesus. O tema da nossa mensagem de hoje à noite é exatamente a volta de Cristo. Cristo vai voltar, aí tem a introdução que fala Maranata, a hora vem Jesus, e nós entoaremos um cântico, o hino 147 do nosso hinário, que tem como título
vencendo, vem Jesus. Quem conhecer pode ir cantando, senão vamos ouvir. Cantemos. Quando a alma sequiosa chega à voz do Salvador, eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Mas se o eu quer levantar-se e mostrar algum valor, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Neste mundo havemos crentes de ter sempre algum pesar, mesmo luta de sabores, nossa paz vem perturbar. Mas se o mal nos ameaça, que alegria nos roubar, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Da vaidade fiéis servos lutam por fazer-nos seus, mas muitas vezes nos assalta os modernos fariseus. Mas se alguém procura Deus sem a graça do bom Deus, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Jesus vem como vencedor. Ele é um vencedor. Ele venceu. Ele derrotou o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, que continua nos tentando. Mas Cristo já o derrotou. Mas vai chegar um momento final em que aí sim ele banirá eternamente da sua presença este elemento ruim que tem nos perturbado. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Lázaro Araújo também está conosco. Deus abençoe ricamente você e toda a sua família. Nininho Braz também conosco. Deus continue abençoando aí todos vocês. Nós vamos fazer a leitura primeiro em Atos, capítulo 1. Quem tem uma Bíblia pode abrir aí, Atos capítulo 1, e você pode abrir a Bíblia e nós vamos ler esses versículos, de 1 ao versículo 11. Atos capítulo 1. Quem tiver uma Bíblia aí, estiver aí na sua casa, então vamos abrir. Todo o nosso tema, já coincidiu 2 cânticos, não sei os outros que Daniel vai entoar, mas tem a ver com a volta de Cristo, este Cristo que veio vencendo. Então, Atos capítulo 1, versículo de 1 a 11, diz o seguinte: escrevi primeiro livro ao Timóteo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi levado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, para que esperassem a promessa do Pai, a qual disse a ele: de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água,
mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Amém, glória a Deus. A Bíblia está recheada de promessa que esse Cristo, ele vai voltar, ele vai vir com toda glória, com os seus anjos, para banir da sua presença a todos aqueles que conhecem a palavra de Deus, mas não obedecem. Mas não somente esses, mas aqueles que também não conhecem a palavra de Deus. Então vai banir da sua face ao dia da vingança do nosso Rei, esse Deus maravilhoso. E que Deus abençoe pela leitura da sua palavra. Ele nos abençoe ricamente com esta palavra maravilhosa. Nós queremos fazer uma oração de louvor e adoração. E pedimos ao nosso amado irmão Lenildo que possa fazer essa oração de louvor e adoração ao nosso Deus. Amém. Pai bendito, Pai amado, Santo Senhor, nós te louvamos, ó Pai, te glorificamos, ó Deus, por esse excesso amor, Pai, que conosco, ó Deus amado. Aleluia. Obrigado, ó Deus, pois sabemos, ó Deus amado, que Tu, ó Deus, é o Todo-Poderoso, é o grande Eu Sou. Louvado seja Pois Deus. que louvamos por isso, ó Pai. Que louvamos também, ó Pai, por, através de Cristo Jesus, ó Deus, que naquele madeiro, ó Pai, morreu por nós, ó Deus amado, Amém. nos tornando filhos do Deus Altíssimo, ó Deus amado. Por isso nós te louvamos, te glorificamos e te exaltamos, ó Deus amado, pela Tua santidade, ó Deus amado. Nesse momento, ó Pai, te rendemos glórias, ó Pai amado, através do nosso louvor, Deus amado. Através do nosso louvor nós te adoramos, ó Deus amado. Pois a Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e verdade. Amém. E isso é o que nós iremos fazer a partir desse momento, ó Pai. Isso nós temos feito desde o nosso amanhecer, desde o nosso levantar, Deus amado. Já acordamos, ó Pai, te louvamos, te glorificando e te exaltando, ó Deus. Amém. Pois só Tu, Deus, é o único digno de honra, glória, poder e louvor. Por isso, ó Pai, te rendemos glória nesse momento, ó Pai, no nosso príncipe da paz, ó Deus amado, Jesus Cristo, ó Pai, o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo, ó Pai. Amém. É nesse nome que te louvamos e agradecendo, ó Pai, Jesus Cristo vivo, ó Pai. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Deus continue te abençoando, Pai amado. Amém. Para a honra e glória do nosso Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos continuar louvando a Deus, que nós estamos aqui para semear a palavra de Deus, para proclamá-la, mas também para louvar e adorar o Senhor, porque o fim principal do homem, conforme diz o catecismo maior, me parece que é o catecismo maior, porque tem o maior e o menor, que o fim principal do homem é louvar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, nosso fim é este, é estar louvando e glorificando ao Senhor junto com os anjos. Nós não estamos ainda aqui com esse presencial, mas estaremos um dia na presença de Deus, louvando e adorando a Ele, juntamente com todos os anjos, todos os santos, para a honra e glória do seu santo nome. E Daniel estará aí com a responsabilidade dos louvores. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso
ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Estamos aqui para adorar a Deus, para louvá-lo, bendizer o seu nome. Perto quer estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim eu quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei.
pois prazer maior não há em mim te adorar. Tudo que há em mim eu quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Jesus é o único que deve ser adorado. Então devemos adorar a esse Cristo maravilhoso que venceu por nós. Aleluia. Morreu em nosso lugar. Por isso devemos louvá-lo, adorá-lo. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ao estar sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio
os séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. A nossa alma deve ansiar por esse poderoso Deus. Deus é todo poderoso. Não há nenhum problema que Deus não possa resolver. Ele foi o Criador de todas as coisas. Se Ele teve poder para criar, tem poder também para resolver o problema de qualquer uma dessas coisas que esteja acontecendo. Então, Ele é poderoso. Então, por isso, porque Ele é poderoso, é que nós vamos proclamar a palavra de Deus. Esta palavra que é alimentação para a nossa alma, é a alimentação principal. Sem a palavra de Deus, nós estamos perdidos. Podemos ter um monte de dinheiro, dinheiro de sobra, dinheiro aí até para jogar no mato. Porque Jesus vai dizer exatamente a quem tem muita riqueza: louco, ainda hoje te pediram a tua alma, e o que tu tens, para quem será? Então vamos ler a palavra de Deus para fazer uma meditação nesta noite. Então peço aos amados presentes e online que abram a Bíblia em 2 Pedro, capítulo 3. E nós vamos ler os versículos de 11 ao versículo 18. Pedro está falando sobre a vida do Senhor e o seu significado. 2 Pedro, capítulo 3, versículos de 11 ao versículo 18. Diz assim a palavra de Deus: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por eles em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão,
Acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Louvado seja o nosso Senhor. Está conosco também aí o nosso amado pastor Aguinaldo, Sertânia, Pernambuco. Que Deus abençoe aí, pastor, você e toda a família, por onde quer que andares, que o Senhor sempre está contigo, te abençoando ricamente. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, nestes versículos, segundo a argumentação de Pedro, nós iremos meditar sobre esperando a volta de Jesus. E todo mundo que tem paixão pela palavra de Deus, que medita na palavra de Deus, ou aqueles que têm os ouvidos sempre prontos para ouvir a palavra de Deus, ele já tem conhecimento que um dia tudo irá findar. Tudo isso que está acontecendo, toda esta depravação total que o mundo está mergulhado, um dia tudo isso irá findar. Exatamente porque a igreja está esperando a volta de Jesus. Um dia tudo irá findar. Um dia Jesus, ele voltará. Um dia sim te bastará. Um dia eu vou subir ao céu, deixar este torrão ao léu. Não quero saber de ficar, um dia eu voarei, de asas não precisarei, foguete ou disco voador, apenas eu atenderei ao vinde do Senhor. E a força que atrai a mim é forte, não vacilarei. Ouvindo eu Jesus chamar, responderei: estou, Senhor, a te louvar. Louvando então eu partirei ao doce e eterno lar, a casa do meu rei. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. E a gravidade eu vencerei, e face a face eu verei a Jeová. Aleluia! Louvado seja Deus, que nós estejamos prontos esperando Cristo voltar. E não resta nenhuma dúvida em nossos corações, e não deve restar também no seu coração, no coração de todos os cristãos que creem que Cristo um dia ele virá. Ele vai vir outra vez, porque ele já veio uma primeira vez, mas ele vai virar novamente. Podem até divergir em sua visão de quando certos acontecimentos prometidos ocorrerão, mas todos concordam que o Senhor voltará conforme prometeu. Podemos ter divergência neste fato, mas todos têm na sua mente, concordam sim, que Jesus voltará, porque ele prometeu, e tudo aquilo que ele promete, ele cumpre. Já cumpriu, está cumprindo e irá cumprir até o dia, aquele dia final que ele voltará. Além disso, todos os cristãos concordam que essa fé numa glória futura deve servir de motivação para a igreja.
A igreja está caminhando aqui na terra, neste meio de uma tribulação tremenda, principalmente nesta pandemia, que tem 2 anos ou mais do que isso, onde muitas almas já pereceram, já morreram, inclusive filhos de Deus, pelo menos, que confessavam o Senhor, não sei se confessavam apenas de lábios e de coração, não, mas muitos que chamaram por Cristo, disse que era crente, morreram. Mas Ele prometeu que vai voltar e vai dar um basta em todas essas coisas. Amém. Amada irmã Aparecida Santos, que Deus abençoe você ricamente. Além disso, todos os cristãos, eles concordam com isso. O alerta de Pedro, aqui nesta carta, é a todos os verdadeiros cristãos. Ele diz que eles devem ser diligentes. Ele diz, sejam diligentes. Então, Pedro usa esse termo em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5, dizendo o seguinte: reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10, ele fala: procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. E em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 15, ele diz: de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente. Não só é Pedro que deve se esforçar diligentemente, mas todos nós estamos aqui presentes, todos aqueles que estão virtualmente, todos aqueles que ouvirão depois, em outros momentos, estejam sempre se esforçando a ser diligente no reino de Deus, esperando a volta do Senhor. Quem quer ser cristão bem-sucedido, precisa aprender a ser diligente. Se não souber ser diligente, não será um cristão bem-sucedido. Pedro mostra algumas atitudes básicas que o cristão deve fazer quando aguarda a volta de Cristo. E a primeira atitude está no versículo 14. Ele diz: empenhe-se em viver em paz até a sua volta. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 11, na parte B, está escrito: porque a paz, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Não apenas deseje ter um relacionamento pacífico com Deus, com os homens e consigo mesmo. Antes, porém, busque, persiga isto. Nós temos que ser diligentes, nós temos que buscar, nós temos que perseguir. E não importa as tribulações, mas nós temos que continuar firmes e fortes, olhando para o alto, para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, Filho amado de Deus, aquele que veio para morrer no nosso lugar. Quando Jesus disse em João capítulo 14, versículo 27, ele disse: deixo-vos a paz. Ele estava falando de um tipo especial de paz, não de uma paz mundana. Por isso que ele disse que a paz que Deus nos dá não é a paz que o mundo dá, é uma paz que excede todo o entendimento. É uma paz que as pessoas se invocam. Como é que pode? Como é que essa pessoa tem paz no coração, cheio de problemas, cheio de tribulações, já morrendo, até já está condenado à morte, porque tem muitos que o médico já disse: olha, daqui a 1 mês, 2, 4 dias, 5, você já não consegue mais nada. Mas quem tem firmeza em Cristo, quem confia no Senhor, ele é firme, ele é forte e ele louva a Deus, porque quando mais rápido Cristo voltar, melhor será. Quanto mais partirmos para Cristo, melhor será. Como o apóstolo Paulo disse: melhor é partir e estar com Cristo. Esta paz especial de que Jesus está falando é aquela que opera em todo o tempo e em todas as situações. Não importa a situação. Nós já estamos vivendo uma situação que as pessoas estão trancafiadas dentro de casa. A gente tira vários exemplos. Moramos aqui nesta rua. Então temos aqui, pelo menos nessa rua aqui onde nós estamos agora pregando, temos aí da casa 1, uma casa aqui a 6, 7, 8, no máximo 9 casas. Dificilmente a gente vê um vizinho. Só quando conhecido da gente saindo e ele também saindo. Mas ninguém vê ninguém. E ainda, neste momento, quando a gente vê um outro, é parecendo um bandido com a máscara na cara.
Mas nós temos paz, porque a paz de Deus excede todo o entendimento. O crente que está experimentando a paz de Deus, através de seu relacionamento com Jesus, pode ter paz independente das circunstâncias e de sua volta. Pode chover canivete, como diz um ditado popular do mundo. Pode chover canivete, pode sempre dar no meio da canela. Mas ele tem paz em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. 1 de Pedro, no capítulo 3, versículo 11, diz que devemos buscar a paz, persegui-la e empenhar-nos em alcançá-la. A palavra buscar significa correr atrás, esforçar, desejar, investigar, querer ou demandar. Significa querer algo como uma necessidade virtual, isto é, vital. Ansiar ou perseguir algo. Este versículo menciona 3 áreas em que devemos buscar a paz. Primeira, com Deus. Busque a paz com Deus. Segundo, com os homens. Nós devemos ter paz com os homens também. E terceiro, com nós mesmos. Nós temos que ter paz. Nós temos que ter tranquilidade. Mas as coisas estão ficando terríveis. Não importa. Eu costumo dizer, você está com um problema sério, grave, pelo menos que você se agonia muito, você está perdendo sua paz, resolve o teu problema, cara. Eu já pelejei, já fiz tudo, não consigo. Então procura alguém à tua volta, na tua rua, na tua casa, na cidade. Procura alguém que conhece para resolver. Já procurei todo mundo que eu podia e ninguém consegue resolver. Então tem um que pode. Amém. É Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Porque aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, permanece para sempre. Então entrega, vai descansar, vai dormir, rapaz, deixa de agonia. Fique tranquilo, Deus está no comando de todas as coisas. Aprenda a amar a paz e a desejá-la sinceramente. Busque a paz, pois sem ela você não poderá desfrutar da vida e das bênçãos de Deus. O Senhor disse que se você o buscasse de todo o seu coração, você encontraria. Está escrito isso, pode ler lá em Jeremias, no capítulo 29, no versículo 13. Por fim, essa atitude de expectativa deve fazer uma diferença quando encontrarmos Jesus Cristo, conforme 2 Pedro 3,14. Louvado seja Deus, Aparecida, Santos e Maricélia de Sá. Deus abençoe vocês duas. Não só vocês, é claro, toda a casa de vocês, toda a família de vocês, que Deus abençoe ricamente, cubra de toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Essa atitude dessa paz, em Cristo, significa que Jesus nos encontrará em paz e não terá acusação alguma contra nós, de modo que não seremos envergonhados na sua vinda. Nós temos que estar pronto. Não sei como é que tem gente que a gente diz, Maranata, ora vem Jesus. E a gente diz, não, calma, demora mais um pouquinho, porque eu tenho, calma nada. Nós temos que dobrar o joelho e pedir a Cristo que volte. Bom seria se Cristo voltasse agora. Amém. Se voltasse antes desse culto terminar. Porque com certeza, nem pela morte nós não passaríamos. Que privilégio terá aqueles que estarão vivos no dia que o Senhor voltar? Eles não vão morrer, não. O corpo incorruptível que nós temos ainda aqui agora será transformado num corpo incorruptível. Mas não vamos ser colocados dentro de um caixão e levados para o cemitério. Isso é um prazer tremendo. Qual que é prazer? Se Jesus voltasse agora. Louvado seja Deus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. É melhor encontrar o Senhor em paz do que Ele lutar contra nós, com sua palavra, como está escrito em Apocalipse 2,16. Segunda atitude que o cristão deve fazer, enquanto aguarda a volta de Cristo, versículo 14, empenhar-se em ter uma vida limpa e irrepreensível. Nós devemos ser justos, nós devemos ser íntegros, devemos ser retos, devemos ser santos. Cristo, quando voltar, nós temos que estar pronto. Vigiai e orai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Quando menos perceber, Ele chegará. E não vamos fazer como as
5 virgens nécias, não. Passamos como as 5 virgens prudentes, que estavam prontas, preparadas, aguardando o noivo. Nós somos a igreja. Nós, todos os filhos de Deus que foram escolhidos antes da fundação do mundo e seus nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro, somos a igreja. Nós formamos o grande edifício. Como Pedro resume até melhor para a gente entender, nós somos pequenas pedras que formam o grande edifício que é a igreja do Senhor. Mas eu quero dizer que nós, como igreja do Senhor, Deus faz uma comparação. Jesus é o noivo e nós, a igreja, somos a noiva. Então nós devemos estar preparados como aquelas 5 virgens prudentes, aguardando o noivo. Porque quando o noivo veio, elas subiram. As outras nécias dançaram. Mas não dançaram dançando não, dançaram porque não subiram, ficaram. E assim é quando Cristo voltar. Se nós não estivermos preparados, aqueles que estão preparados subirão, e os que não estão ficarão. A palavra de Deus diz que tem 2 em uma cama, um sobe e outro desce. Tem 2 no campo, um vai e outro fica. Eu me lembro, deve ser, não vi a interpretação direito, mas numa cama, vamos dizer, um casal. Pode acontecer, é um convertido e outro não é convertido. Então um sobe e outro fica. Mas será que o Senhor deseja que a sua igreja seja composta por pessoas que se conformam em viver no pecado como se não houvesse livramento? Há livramento sim, porque Cristo morreu para perdoar os nossos pecados. Definitivamente não podemos nos acomodar no pecado. Paulo, escrevendo aos Efésios e aos Tessalonicenses, ele disse o seguinte: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Efésios, capítulo 5, versículo 27. E aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, ele disse: e o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. É o desejo do Senhor encontrar sua igreja sem mácula, perfeita. E aqueles que serão salvos naquele dia serão encontrados vivendo de forma irrepreensível. Muitos negligentes, parecendo aqueles que Deus diz através do profeta Isaías: esse povo me honra com os lábios, mas o coração deles está totalmente longe de mim. Tudo quebra a boca, só fala de Deus. É Deus para ali, é Deus para lá, é Deus de tudo quanto é jeito. É Jesus Cristo. Mas o coração totalmente longe do Senhor. Vive num pecado. É apenas de aparência. Cristo está às portas. Prepare-se, porque você não sabe o dia que vem o vosso Senhor. Não devemos e não podemos nos acomodar no pecado. Não basta estar apenas na igreja e achar que está salvo. É necessário uma aceitação real de Jesus. Devemos permitir que Ele nos purifique, nos liberte completamente do pecado. Anikésia, Deus te abençoe, Anikésia, Ayrton, todos os seus filhos, toda a sua família, e eu estou no meio dela, viu? Devemos amar o pecador, mas devemos também odiar o pecado e não sermos tolerantes com ele. Se formos diligentes em esperar por sua volta e levar uma vida santa e piedosa, não teremos medo, nem seremos envergonhados. Se nós estivermos vivendo de acordo com a palavra de Deus, nós vamos pular de alegria quando ouvirmos aí as trombetas tocando. Ele vai vir de repente, mas vai vir com os anjos, com as trombetas tocando. Vai ser uma coisa gloriosa e maravilhosa. Encontraremos com Ele sem mácula e irrepreensíveis. Jesus Cristo é o Cordeiro sem defeito e sem mácula. Pedro diz na sua primeira carta, no versículo 19, e todos devemos esforçar-se para seguir seu exemplo. Pedro adverte aos cristãos, os cristãos, contra a contaminação causada pelos apóstatas, eles que vivem mergulhados no pecado, que não creem no Senhor. Eles são, conforme diz Pedro, quais nódoas e deformidades, segundo Pedro 2,13. Nós não devemos nos conformar com esse tipo de pessoas.
O cristão separado não se permite ser contaminado pelos falsos mestres, deseja encontrar-se com o Senhor usando vestes puras, sem contaminação nenhuma. De que maneira se mantém essa expectativa ansiosa que conduz a sua vida de santidade? Como vai ser isso? Guardando sua promessa no coração, conforme está escrito no versículo 13. A promessa de sua vinda é a luz que resplandece neste mundo de trevas. E é preciso ter a certeza de que a estrela da manhã, que é Jesus Cristo, está brilhando em nosso coração, porque amamos sua vinda. Louvado seja Deus. Terceira atitude que o cristão deve fazer enquanto aguarda a volta de Cristo. Versículo 18. Empenhe-se em crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. É nossa responsabilidade ensinar aos cristãos novos na fé as doutrinas fundamentais da palavra de Deus, pois de outro modo correrão o risco de ser arrastados pelo erro dos insubordinados. O apóstolo Pedro teve suas dificuldades no início de sua fé em Cristo e também ao longo dela, como registra o Novo Testamento. Se a gente olhar para Pedro, vai dizer, eita, que esse homem era fraco. Mas é um exemplo, Pedro. Jesus, antes do Calvário, chegou a adverti-lo de que Satanás estava a tramar contra os 12, inclusive ele, Pedro, para arruinar a sua fé. Em Lucas capítulo 22, versículo 31 e 32 está escrito: disse-lhes também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti para que tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Muitas vezes nós estamos igual a Pedro, ou pior que Pedro. Muitas vezes. O texto bíblico mostra-nos que na vida espiritual do crente mais simples, ao líder cristão mais destacado, o elemento primordial é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé em Cristo, priorizada, mantida, fortalecida, purificada, renovada e ao mesmo tempo seguida do conhecimento de Deus. A palavra de Deus diz: crescei na graça e conhecimento. E qual é esse conhecimento? Conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, diz o texto sagrado. Essa ordem jamais deve ser invertida. Cuidar da nossa fé é cuidar do nosso crescente relacionamento e comunhão com Deus. A palavra de Deus diz aqui, como Pedro diz, ele diz: antes crescei. Crescei. Nós temos que crescer. E crescer, como o Paulo diz, olhando para o alto, para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, o seu Filho amado. Nós temos que olhar para Ele, firmes para Ele. Que se nós tirarmos os olhos de Cristo, nós vamos afundar. Vamos lembrar de Pedro? Pedro foi ousado. Pediu a Jesus para que chamasse ele para encontrá-lo por cima das águas. Pedro estava no barco, Jesus vinha andando por cima das águas. E Jesus disse: vem, Pedro. E Pedro desceu do barco e começou a andar. Mas quando viu a zoada ao redor dele, o vento, as águas turbulentas, ele assustou-se, aí começou a afundar. Por isso que nós devemos, eu costumo dizer, não tire os olhos de Jesus. Fique olhando firmes para Cristo. Não tire os olhos do Senhor. Essa ordem de crescimento, essa é a vida cristã normal, deve ser um crescer constante para a maturidade espiritual, como registra Paulo em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Ele diz: somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Amém. Esse crescimento transformador deve ser homogêneo, uniforme, sintético. Caso contrário, virão anormalidades e suas consequências. Um crente sempre maturo na graça e conhecimento de Deus é também um problema contínuo para ele mesmo, para os outros à sua volta e para a sua igreja como um todo. E pior ainda é quando o cristão desviado cuida apenas de seu conhecimento secular, terreno, humano, social, e também quando cuida do conhecimento bíblico e teológico, sem antes e ao mesmo tempo
renovar-se no poder do alto, o poder do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe aí, amado Eudes Flávio. Esse é um pastor amado nosso. Nasceu na nossa igreja. Não é que saiu da barriga da mãe dele na nossa igreja, mas cresceu na nossa igreja, primeira igreja presbiteriana de Paulo Afonso, e hoje é pastor aí, abençoando a sua casa e os demais com o Senhor, com ele. Que Deus continue aí te abençoando. Pastor Eudes, crescendo aí na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como pode o crente crescer na graça e no conhecimento de Deus? Muito interessante a pergunta. Primeiro, orando sem cessar, conforme está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 17, 2 Coríntios 12, 8 e o versículo 9, e em Jeremias 33, 3. Sem você dobrar os seus joelhos e confessar a Cristo e estar orando sempre na presença do Senhor, você não tem como crescer. Não é só ler a palavra. Deus fala conosco através da sua palavra, mas nós conversamos com Deus através da oração. A palavra, a leitura da palavra cotidiana e a oração tem que estar em harmonia constante. A oração é um precioso e eficaz meio de comunhão com Deus. Segundo, lendo e estudando a Bíblia continuamente, conforme orienta Atos capítulo 17, versículo 11, 1 Pedro, versículo 2, versículo 2, Salmos capítulo 1, versículo 2 e 3. E a Bíblia está cheia aí dessa continuidade aí de você ler a palavra de Deus e obedecendo a Deus a partir da sua palavra. É muito importante. E para finalizar, amados irmãos, para finalizar esta palavra maravilhosa de Janete, que Deus te abençoe aí, você e toda a sua família. Isso aí faz parte da nossa infância em Sertânia. Hoje estamos espalhados aí pelo mundo inteiro, mas aí ela faz parte. Deus abençoe você e toda a sua família, todos os lugares onde estejam morando. Deus te abençoe muitíssimo. Finalmente, amados irmãos, lá da igreja presencial, virtual e aqueles que estão, irão ouvir depois esta pregação. Essas atitudes que nós acabamos de falar, demonstradas no texto, devem ser aplicadas à nossa vida cristã como um termômetro para medir e avaliar se estamos empenhados em viver em paz, se estamos tentando vida limpa e irrepreensível perante o Senhor, e se estamos crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Se assim temos procedido, podemos dizer sem medo, sem vacilar: ora, vem, Senhor Jesus. Amém, aleluia. Se você tem convicção que você é um salvo, você pode até dizer: mas salvo? Como é que você sabe? Leia a palavra de Deus em Gênesis, Apocalipse, peça que Deus abra a sua mente para entendê-la, porque nós temos o Espírito Santo para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele vai dizer bem claro que se você realmente crer no Senhor, crer no seu coração, confessar Jesus como Senhor e Salvador e crer que Deus nos responde, você será salvo. Está lá em Romanos 10, 9, 10. Então nós temos essa convicção que estamos salvos. Então, se nós temos a convicção de salvação, podemos dizer: ora, vem, Senhor Jesus. Volta ao Senhor Jesus agora. Não deixa nem a gente desarrumar aqui as coisas deste culto. Leva a gente, deixa essas coisas aí. Como era maravilhoso a gente não passar nem pela morte. Não íamos gastar nem comprar o caixão. Nem precisava. Não precisava comprar o caixão, não precisava pagar pelo cemitério, né, que tinha que pagar ali no culto. Tem o registro ali no livro, né, de óbito, né? Então nós não íamos gastar nada. Saímos aí voando. Já pensou? Que maravilha! Louvado seja Deus. Que Deus abençoe vocês ricamente. Vamos orar, concluindo o nosso trabalho
noite, para a honra e glória do Senhor. Soberano e eterno Deus, Deus de amor e Deus de misericórdia, louvado e exaltado seja o teu nome. Glórias sejam dadas a ti, meu Deus, tanto nos céus e como na terra. Pai, estes corações, meu Deus, que tu os conduziste, Senhor nosso Deus, a assistir esta live, esta reunião deste culto de evangelístico, ao vivo, eles foram tocados no coração para assistirem, meu Senhor, é porque tu tem um propósito na vida de cada um deles. E se eles não forem convertidos, aqueles que ainda não se converteram, que o teu Espírito Santo convença eles do pecado, da justiça e do juízo, e que eles confessem a Cristo como Senhor e Salvador, e tenham prazer de louvar e adorar somente ao Senhor, dobrar os seus joelhos somente diante de Jesus Cristo, teu Filho amado, aquele que morreu, mas ressuscitou. É o único que veio a este mundo, pisou neste mundo como ser humano, morreu, mas ressuscitou, está vivo. Todos os outros morreram e não ressuscitaram. Só tem 2 personagens na Bíblia que Deus trasladou eles, levou eles, não sei onde estão, que eles não passaram pela morte, mas ainda vão passar. A palavra de Deus tem um texto que nos dá uma ideia que volta aquelas 2 testemunhas para pregar, serão mortas, depois zombam dela e elas vão e se levantam, acordam, ressuscitam. Ninguém me disse ainda se eram os 2, mas eu tenho na minha mente que eu acho que foram os 2 que subiram lá, estão com Cristo. Mas o Senhor vai vir e nós estejamos prontos para estar na presença do Senhor. Abençoa, meu Deus, a todos esses do Senhor, para ter convicção que quando partirem daqui, partirão com o Senhor. Pai, dai-nos uma noite maravilhosa, um sono reparador, e que se for da tua vontade, meu Deus, que amanhã de manhã estejamos novamente de pé, vivos, ouvindo, falando, vendo, andando, respirando, pronto, Senhor, para continuar a tua obra aqui na terra, pregando a tua palavra, como diz a tua palavra, ide e pregai a toda criatura, ide e pregai a todo mundo, a tempo, a fora de tempo, não importa, pregar a palavra de Deus. Pai, muito obrigado, nós te agradecemos, meu Deus, porque tu és maravilhoso e não há outro Deus além de ti, só tu és o Senhor dos céus e da terra. Amém, louvado seja Deus. Cantarei apenas 2 versos do hino 368 do nosso hinário Novo Cântico, apenas a primeira estrofe e o coro, 368, que diz: Deus vos guarde pelo seu poder, permaneça ao vosso lado, pois dispense o seu cuidado. Deus vos guarde pelo seu poder e no seu amor, estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus vos guarde em sua luz. Vamos cantar o restante. Deus vos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus vos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor, estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde pelo seu amor, no trabalho glorioso, para o dia venturoso. Deus vos guarde pelo seu amor, pelo seu poder e no seu amor, estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus vos guarde em sua luz. Amém, louvado seja Deus. Danilson Fortes, também já assistindo, que Deus abençoe você, toda a família,
Que Deus abençoe todos aqueles que estão conosco, estão finalizando aqui conosco este culto evangelístico, né? Que Deus abençoe todos vocês e toda a família. E tem com certeza outras pessoas que a gente depois olha e muitos também assistiram, mas não aparecem aqui. E se a gente ficar olhando também, as pessoas terminam se atrapalhando em outro momento. Mas Deus abençoe a todos e que, se Deus permitir, no próximo segunda-feira, para a honra e glória do seu nome, nós não sabemos o que vai acontecer daqui um segundo. Nós não sabemos o que vai acontecer antes de eu acabar aqui e dizer assim, amém, acabou. Nós não sabemos. Nós não temos conhecimento do futuro. Mas se Deus nos permitir, na próxima segunda-feira, no mesmo horário, 19 horas, estaremos aqui novamente com o culto evangelístico da Segunda Igreja Presbiteriana de Paulo Afonso, e estará trazendo a mensagem na próxima segunda-feira o presbítero José Maria. Ele está com a responsabilidade de trazer a palavra do Senhor, se Deus assim o permitir. Então, que Deus abençoe, continue abençoando cada um de vocês ricamente, e até a próxima segunda-feira, se Deus nos permitir. Muito obrigado pela presença de vocês. Amém.